Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos continuar estudando, pensando, velejando, ahn, criando uma certa habilidade em nós de ver e retirar das relações ecológicas que a gente estuda no ensino médio em biologia, relações ecológicas, para ver isso, para utilizar essa ferramenta lógica de descrição científica do meio ambiente para ver o meio ambientalizado pelo circuito simbólico da escrita, onde cada palavra é uma espécie em um ecossistema metafísico, um ecossistema onde a gente consegue transportar a matéria para uma imaterialidade e, de certa forma, drenar ela por circuitividade sonora, por produção de modulações sonoras, né? E toda essa habilidade construiu várias sociedades secretas de conhecimento no sentido ativo e inativo da operação da linguagem. A gente pode chamar isso de idiomas, de conhecimentos linguísticos, técnicas de drenar linguagens, de aprendizado, de gêneros, de criar e modular gêneros de informação, suspender essa criação e essa utilização coerente com nomes que transportam a relação para uma técnica de elegibilidade do remetente que emite a mensagem ou até mesmo recepta a mensagem. E aí a gente consegue fazer várias tecnologias no sentido sensitivo dos organismos humanos a partir desse canal auditivo e desse processo cognitivo de neuroanálise, de sintomas, de sinais ativos. Porque todos os sinais ensinam ao organismo a contrair de uma certa forma, não é mesmo? E assim como todos os intemperismos físico-químicos ensinam a natureza a deformar-se perante a forma dessa atividade, desse fenômeno, dessas fontes que são dirigidas por organismos vivos. Então, existem vários organismos vivos dirigindo o ambiente e existem vários sentidos dirigindo a mensagem. Várias relações que demonstram para nós esse diretor, o direito de ator, de estar, ator, moator dessa mensagem, o moator dessa mensagem, um núcleo moator dessa mensagem, alguma coisa nesse sentido de acelerar ou desacelerar-nos perante essa relação, E ela é precisa, ela é matemática, matematicamente dada como exatas a partir das relações que demonstram em nós, no sentido das fisiologias, Então,
No último vídeo a gente parou falando sobre as relações interespecíficas ou homotípicas. E aí a gente pegou as harmônicas, que é a sociedade colônia, ou seja, de mesma espécie. E tá. Então, se eu dissesse para você que esse ponto aqui pode se tornar qualquer uma dessas, e que esse ponto aqui ele é uma palavra, né? E vamos dizer que a gente escreve assim agora, ó. Essa é a nossa escrita. Né? Vamos dizer que eu escrevi assim. E cada um desses pontos, nessa escrita que eu fiz, eu tenho o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, né, que é o ponto final, que é o menor de todos. Então, nessa minha oração, eu tenho 7 pontos, né? Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho uma frase, uma oração de 7 pontos. E aí, dentro desses 7 pontos, né, a gente pode fazer o seguinte: desenvolver a rima, saber a rima dos pontos e desenvolver a nota para cada um, né? A rima, esses pontos rimam em quê? E a nota de cada um deles, né? A nota 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Vamos dizer que a gente tem a nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada um desses. E a gente pode usar o sistema de notas, notas harmônicas mesmo, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Certo? Só que a rima, ela é positiva ou negativa. Né? A rima ela pode ser um polo positivo ou um polo negativo. E nessa situação, as rimas do polo positivo serão harmônicas. Harmônicas são positivas, desarmônicas são negativas, ok? Então, o que que acontece? Na hora de montar uma frase, a gente vai montar uma rima de pontos, ok? E essa rima de pontos vai desenvolver pressão nessa linha aqui, ó. Então, a gente tem uma linha e à medida do posicionamento dos pontos, olha como que a linha vai fazer. Viu? Eu modulei a linha com pontos. E essa linha, ela é uma nota. Então, o que que acontece? Quando a gente fala, a gente emite uma fonte de energia, uma linha de energia. Tá vendo a agulha aqui?
essa linha de energia vai ser cosida, vai ser costurada pela modulação das notas que eu vou expor em rima, certo? Então, para uma ser irmã da outra, né, ou seja, ser filha do mesma nota, eu preciso de construir uma caixa acústica, que é o padrão dessa linha. E aí, nesse padrão dessa linha, que é a construção da caixa acústica, para gerar notas irmãs, a gente vai seguir, né, a relação do timbre, a altura do som, a altura. E para seguir a altura, a gente pega a escala e remodela a escala para todos os pontos ficarem do mesmo no mesmo tamanho limite, né? Então, se essa é a minha escala, as notas elas têm que ser baseadas no limite dessa escala, desescalando em notação. Então, eu tenho uma nota e eu desescalo essa nota com arco de sons notáveis. Porque no espectro de som, a gente tem sons notáveis e sons não notáveis. Nós emitimos no espectro de sons notáveis e sons não notáveis, né? Ou seja, a gente tem uma parte de sons que são os sons notáveis para o organismo vivo, para as orelhas aqui, ó. E aí a gente tem um espectro que a gente emite, mas que não é notável. E o que não é notável não é harmônico, é subproduto do conjunto de sons notáveis, né? Então eu preciso de vários inotáveis para gerar um notável. Eu preciso vários inotáveis para gerar um notável. E esse notável se torna um famoso por oração, por notação. E aí a gente tem uma linha notável que a gente repete, a gente utiliza como referência esse um notável. Ele se torna uma referência para nós. Para nós o quê? Orarmos. É referência de oração. Oração, ela é muito mais do que falar pela boca. A oração, esse ato de explicar para vocês de harmonia e desarmonia, esse ato de orar está em todo o corpo. Todo o corpo cerebela a oração. Então, a evacuação, a descarga de notações por sequência nos faz dobrar o organismo em irmandade. A gente cria rimas nas pernas, nos olhos, no nariz, na boca, e a gente acaba sendo reconhecido como um Deus, ou para um Deus, no sentido da afirmação filiada, né? No sentido do a Jesuste, né? Age e ajuste, ajesuste. Ajuste no quê? Na referência da oração, juntando os vários e notáveis módulos de pontos em som para formar uma oração notável, uma oração aparecida, né? Só que aqui, para saber aonde a gente tá, a gente tem esse ponto aqui, ó. E nesse ponto, a gente sempre vai ter possibilidade de relações entre espécies da mesma raça, de ter pontos de sociedade, pontos de canibalismo,
pontos de colônia e pontos de competição. O que acontece? Acontece uma contração em referência desses acordos aqui. E o que acontece? Nós tentamos formar em resultante de vetor de oração desescalada algo que é comum à sociedade, algo que é colonial, né? E aí a gente tenta fazer uma resultante assim. Só que às vezes nós formamos um ponto maior de canibalismo ou de competição em algumas áreas. Então, a relação desse entendimento, né, é igual à área. E aí, o que a gente fez? A gente fez áreas de competição, áreas de colonização, áreas de sociedade, e a gente também fez áreas de canibalismo, né? Agora vocês vão perguntar, mas comer outro ser vivo? Olha, não é comer a carne do outro ser vivo, é se alimentar do produto de reação do ser vivo. É você ter, basicamente, você comer energia do seu colega, né? Sofrer da energia que ele faz, comer ela, se encher da energia do seu colega. Isso é canibalismo. Sociedade é você respeitar os limites do outro, você ser livre até o limite do próximo, certo? Colonização é você estar em casa, em família ou na casa de alguém, né, íntimo. Então você tem sociedade e colonização, e a área de competição são ambientes de trabalho e alguns ambientes de lazer às vezes se tornam competição e às vezes se tornam colonização. Por quê? Por causa da resultante dessa oração sobre palavras, desescalando a impressão cerebelar que acusa o orador. E o orador às vezes é o ambiente. Olha só que legal aqui, ó. Olha só que legal. Já viu a área de quatro de 2 campos, né? Claro que já, né? Então é isso, né? Imagina o seu olho e as resultantes, né? De imagens. E o 90 graus e os graus. Beleza? Então foi isso que a gente falou. Sociedade, colônia, canibalismo e competição para seres de mesma espécie. E agora, como se eu tenho essa oração, como eu falei para vocês, essa oração aqui, a gente vai fazer a resultante da rima sobre a notação para ver a informação resultante. E essa informação resultante vai nos dizer em qual quadrante está a oração, né? E em qual quadrante está a oração? Obviamente você consegue quebrar as orações em notas e saber em quais notas elas estão e se elas estão afinadas ou não,
se elas estão harmônicas ou desarmônicas, e se elas estão desarmônicas para canibalismo ou para competição, assim como se elas estão afinadas para a sociedade ou para a colônia, mais para uma, mais para outra. Tá vendo como a medida ela tá na palavra? Tanto é que a gente sente subjetivamente quando alguém fala para nós um sim, mas queria dizer um não. Ou às vezes a pessoa fala um não querendo dizer um sim. A gente percebe. Vamos ver aqui, ó, as relações interespecíficas ou heterotípicas. Ou heterotípicas. Então vamos ver quais que são as harmônicas. Positivas, né? Que a gente tem uma imagem de um líquen em uma madeira, né? Se formando. A gente consegue ver materializado essas células porque elas formaram tecidos com o passar da relação, né? Essas trocas. Vamos lá, ó. A primeira é o mutualismo. O mutualismo, ambos se beneficiam da associação que é tão profunda que se torna essencial à sua sobrevivência. Exemplo: líquens são associação mutualística entre algas e fungos. Então, ambos se beneficiam. Se beneficiam. E associação profunda, que acaba se tornando essencial, né? Profunda é de essencial. Inquilinismo. Uma espécie utiliza a outra como o abrigo sem prejudicá-la. Pode ser temporária ou permanente. Exemplo, acontece muito em plantas chamadas epífitas, que moram sobre árvores. Ok. Plantas. Uma espécie utiliza a outra como abrigo. E ela não gera dano, né? Comensalismo. Uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Exemplo, urubus que comem os restos das presas deixadas por outros animais e crustáceos, que se alimentam da pele da baleia franca. Não, é branca, né? Não é franca. Tá escrito errado aqui. Então, restos de alimentos.
Em diversas formas eu sou um comensal. Tenho sido um comensal, infelizmente, né? Ou felizmente para minha melhoria de vida. Protocooperação. Protocooperação. As duas espécies envolvidas obtêm benefícios, mas não é uma relação obrigatória. E as espécies podem viver de forma isolada. Exemplo, caranguejo, ermitão e anêmonas do mar. Aqui. Geram benefício, mas não é obrigatório. Então a diferença de mutualismo para protocooperação é que mutualismo chega a ser até obrigatório para as espécies e protocooperação não, certo? Vamos ver então quais são as desarmônicas. Amensalismo. Ao amém, amensalismo. Uma espécie evita o desenvolvimento de outra, por exemplo, as raízes de certas plantas liberam substâncias tóxicas que evitam o crescimento de outras na região. Entendi. Isso já aconteceu comigo. Espécies evitam Sabe quando você está conversando com alguém aí o sinal cai? Ou quando você está fazendo alguma atividade e alguma coisa é atrapalhada? É um mensalismo. Predatismo. Um animal predador caça e mata uma presa para se alimentar. Exemplo, leão caça um búfalo. Então, predatismo, animal, preda, mata uma presa para se alimentar. Para não ficar com pressa, né? Para ser paciente. Parasitismo. O parasita extrai nutrientes da espécie hospedeira que é prejudicada, por exemplo, vermes platelmintos que habitam o intestino humano. Ai. Yes. Aqui esse verme é muito menor, né? Parasitismo. O parasita nutrientes da espécie humana. E por último, competição novamente. Porque assim como existe competição entre animais de mesma espécie,
existe competição entre animais de espécies distintas. Aqui, ó. É a disputa de recursos entre espécies. Diferentes como territórios, presas e abrigos. Exemplo, o leão compete por comida como com o guepardo e a hiena, que têm estratégias diferentes de caça. Os dois caçam também. Então vamos montar aqui, ó, agora para as relações interespecíficas, né? Você tem as notações positivas e as notações negativas, ou seja, as rimas positivas e as rimas negativas, né? Vamos lá. As positivas são essas daqui. Quer ver? Vamos ver se eu consigo. Ixi. Ixi. Beleza. Foi, né? Engraçado, acho que tinha outra. Outra cooperação. Beleza, então essas são as notações que a gente pode ter. E aqui é a mesma coisa, né? A gente pode formar um círculo com isso. Não quero um quadrado. E aí nesse círculo aqui, a gente vai ter a interferência de todos eles em uma oração, ou seja, em uma descrição de um fenômeno, né? Rimas, a gente vai fazer na oração que a gente for desenvolver, né? Na relação da oração. Se ela é interespecífica, né? Ou seja, tem seres de outras espécies, né? Interespecífica, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar, por exemplo, naquela oração de 7 pontos, né? O que acontece? A gente vai pegar aqui, ó, primeiro ponto, né? Essa notação, né? Essa notação aqui, ó, está em qual rima? Positiva ou negativa? Ela está no polo positivo. Opa, então ela é harmônica.
mas ela é harmônica qual? Mutualismo, inquilinismo, comensalismo, protocooperação. E aí a gente vai desenvolvendo aqui, ó, a seta da primeira, né? Primeira seta. Um pouco a primeira seta é essa, né? Então, mutualismo. E aí vai fazendo isso para todos, né? A segunda, isso, aquilo, né? Vamos pôr que a segunda, ela é uma oração inarmônica, ou seja, desarmônica. E aí, essa segunda oração, ela vai ser o quê? A mensalismo, vamos pôr que é parasitismo. Então, aqui, ó, parasitismo. E aí, dentro disso daqui, ó, desenvolvendo tudo isso, né? Na verdade, nessas relações entre palavras, por exemplo, né? A palavra em si, entre palavras, essa relação de sonoridade também. Tudo é possível você desenvolver essa operação. E aí, quando você resolver isso tudo, você vai ter um vetor resultante dessa conta. E aí, o que acontece? A escala, né? Essa escala, ela vem da linha principal, né? A afinação do falante, do escritor, da mensagem. A afinação da voz. A voz é a mensagem, é a área, né? A área é a voz, a mensagem, o ambiente, né? Diga-se de passagem. E aí os pontos são a pressão nessa linha que vai modular a linha e vai desenvolver nessa modulação uma nota na linha que desafina a voz da área gerando um movimento barra volume de modulação. E aí, essa modulação, ela tem que ficar dentro da escala, dentro dessa escala, dessa nota. Então, ela tem que ficar entre por exemplo, se essa primeira modulação estiver em Dó, ela tem que ficar entre Dó, Dó maior e Dó menor. E aí existem os graus de Dó maior e os graus de Dó menor. Nesse sentido dessa área, né? Ou seja, quando a gente fala de uma área, ela é uma geometria acústica que tem um ponto, uma central aqui de sensibilidade, né? Um núcleo sensitivo, que é a saída, é aonde sai dessa área e entra a energia e sai. E dessa onde sai entra a energia, você tem isso daqui, ó. A energia que entra, ela começa a bater e colisionar, fazendo vários decaimentos na área. Esse decaimento vai gerar um som, que é a molduração. E é isso que acontece na nossa boca, na cavidade bucal da nossa boca, né? E quando a gente movimenta a nossa boca, a gente movimenta essa cavidade bucal, só que a gente, em regra, a gente mantém uma certa altura de movimentação para a saída de som permanecer nessa escala, né? E aí o que acontece? Dentro dessa nossa análise, desse particípio que a gente está criando, né? O particípio dessa analogia
com o conhecimento biológico da ciência que monta para nós a afinação da voz da área para esses tipos de voz de área, o mutualismo, o inquilismo, começando. Então a gente está tentando descobrir se é uma relação harmônica interespécies ou como é que é? Espera aí. Se é uma relação harmônica intraespecífica ou interespecífica. Intra ou interespecífica. E aí o que acontece? Depois que a gente descobre se é intra ou inter, né, se a pessoa está interessada ou ela está ela faz parte do interesse ou ela só está interessada, né? Alguma coisa nesse sentido. Inter ou intra? Intra. Ela está dentro ou ela está entre? Ela está interessada ou ela tem ela tem conta, né? Conta para pagar. Em contar ou ela tem contado. Então, se a pessoa ela tá interessada em contar, ela ainda não contou. E se ela tem contado, ela tá intra, né? E aí, depois que a gente descobre isso, nesse sentido de analogia biológica, ciências biológicas, no sentido da ecologia, a gente vai descobrir a afinação da voz da área. E essa afinação da voz da área, né, vai ser positiva ou negativa. Afinação da voz da área, né? Harmônica ou desarmônica, no sentido de interessada em contar, barra informar, barra orar, ou tem contado, tem informado, tem orado, tem trabalhado, tem verbalizado. E aí a gente vai descobrir se é inter ou intra, se é harmônica ou desarmônica, e a gente vai fazer a conta dos vetores, a conta das orações. E vai descobrir qual é a relação da hora em meio de vós, barra no meio de nós. Então, quem é você no meio de nós? Você é uma protocooperação? Você é um mutualismo? Você é um inquilinismo ou comensal? Você é um mensalismo? Um predatismo? Um parasitismo ou uma competição? E veja bem, cara, você pode ter isso para todas as áreas e momentos de trabalho. Por exemplo, você pode estar pesquisando formas de melhorar o resultado da sua empresa. Você pode estar... Aí você às vezes está
colocando, tendo uma relação de inquilinismo. Imagina que sua empresa é diferente da outra, são duas empresas diferentes, ou você tem uma empresa que é igual a outra, né? Do mesmo ramo. Então, isso aqui vale muito para assuntos empresariais. Né? Imagine que a gente vive numa selva urbana, né? E aí a gente tem uma empresa, outra empresa, outra empresa, né? Essa aqui é do ramo da saúde, essa aqui também é da saúde, essa aqui é do supermercado. E aí no supermercado a gente tem itens de saúde e itens que não são de saúde, né? E que às vezes a saúde combate esses itens. Então você vai ver relações da saúde influenciando as pessoas a comprarem itens da saúde e povos da saúde influenciando as pessoas negativa. Só que essas construções de orações de influência, elas podem ser dadas tanto intraespecíficas ou interespecíficas. Depende da formação das orações que vão ser pontuadas pelo profissional, pelo jornalista, pelo noticiado, pelo médico, ou seja lá quem for influenciar. Então esse influenciador, ele pode montar esses pontos de informação da maneira que vai falar como se do supermercado. O supermercado, ele é interespecífico, é uma relação interespecífica desse para esse. Só que quando a gente fala desse item, a gente fala de uma relação interespecífica. Interespecífica não. De uma relação intraespecífica. Então aqui a gente tem uma relação intraespecífica. Então vai ao supermercado é uma frase, né? Seria uma frase interespecífica. E compra itens de saúde, né? E aí você tem alguma coisa no sentido interespecífica. Tô demonstrando de uma forma muito leiga para criar um sentido de que esse universo de medida é possível, né? Aliás, é assim que às vezes o organismo vê, né? Nosso organismo ver sentido para o orador. Só que a primeira hora do orador, ou seja, a primeira toque na corda, às vezes é muito alto para ver o sentido, né? Só que quando essa altura vai decaindo, ela vai chegando a um nível de contato, né? Um nível de contato, né? Ou seja, a altura se decaiu a um ponto de controle orgânico. E aí nesse ponto de controle orgânico, o organismo ele consegue ver o sentido do orador. Vejamos o sentido do orador. O orador ele queria esse orador, ele é diferente de mim.
ele queria me predar. Não, esse cara aqui é um parasita. Ah, esse cara tá competindo comigo. Essa oração, ela me sugeriu uma competição. É uma protocooperação, né? E aí, o organismo em ecossistema, né? O ecossistema orgânico, ele analisa e, e, e fala para si mesmo a resultante. Sabe como quem? Como um juiz. E esse juiz vai dizer se você que orou para essa pessoa é uma pessoa próxima, ou seja, é para aproximar de você, ou é uma pessoa afastada, ou seja, é para me afastar de você ou me aproximar de você. Então, o juiz do organismo sobre essa atividade desse ecossistema orgânico vai analisar a sua oração para com ele, e essa oração ela vai cair nesse lado sensitivo de classificação inter ou intra, né? Entre as relações, por exemplo, se a gente está falando de esporte, você está falando de futebol e eu gosto de basquete, você não é intraespecífico comigo, a gente é interespecífico nessas orações trocadas. Agora, quando eu e você falamos de futebol e você tenta falar que o seu time é melhor do que o meu, você está competindo comigo. Então, o meu organismo, por mais que você esteja brincando, em algum certo ponto vai medir o tipo de brincadeira, o tipo de competição e vai dizer se ele deve aproximar, se ele de você ou afastar, e se esse assunto para com você é bom para o ecossistema do organismo ou é ruim, ou afeta, ou faz, né, se afeta, faz você afastar dessa pessoa. É nesse sentido, a gente evita briga mesmo, né? Nós somos animais na metafísica também. A gente esconde, igual cobra, no buraco de cobra, e a gente aparece na hora que a gente está com fome, né? Na hora de caçar. Então é isso, pessoal. Esse vídeo a gente termina esse lado de desenvolver esse controle cognitivo da sistemática orgânica a partir das contrações que o organismo faz sobre o nível de trabalho de dados e em relações com os intemperismos físico-químicos que às vezes o ambiente cria, adapta, instala ou interrompe essas várias relações no ambiente sobre a nossa composição de estado químico, né? Então, todas essas viaturas são pontos de orações, né? E aí o que acontece? O ecossistema do organismo vai gerar dentro de algum tempo, né? Dentro de um trabalho de processamento e pós-processamento, o decaimento dessa energia para dizer se ela é positiva ou é negativa e se ela primeiro se a área, né? Essa área de dizer de orar isso, a área de orar isso, ela é interesse de falar disso ou ela já fala disso?
Se ela é interessada de falar disso, ela é interessada positiva ou negativa de falar disso. Se ela já fala disso, ela fala bem ou ela fala mal disso, né? Isso aí é a afinação, se está afinado para isso ou desafinado para isso. E depois ela vai fazer as notações da informação dada, adquirida. E essa informação vai ser decaída em um processamento, né? Ação e reação no sentido de conhecimentos, né? Podem levar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Tem coisas que aconteceram comigo que até hoje não decaíram o suficiente, né, para mim saber sobre qualidade ou sobre isso, né? Mas, né, a gente dá um jeito de adiantar o saber, né? Fazendo os nossos corres ali e aqui. E é isso. O organismo ele tem esse ecossistema, esse ambiente e tal. E ele é muito bom nisso. Se você duvidar, você pode estar se colocando em xeque, né? Não duvide, o seu organismo é bom para isso. Só existe essa descrição porque o seu organismo é bom para isso. Tenha certeza. E se você acha que não, é porque às vezes ele está com uma falha de processamento. Ele está com uma memória com pouca memória, com muito cheio de alguma coisa, sabe? Ele está com alguma patologia, isso e aquilo, né? Algum dano. Mas, se ele não estiver, pode ter certeza que ele é muito bom para desenvolver esse tipo de partitura, esse tipo de resposta cognitiva, de falar para você sim e não, faça isso ou não faça isso, ou tenha calma quando for fazer isso, porque você tem notícia, o seu organismo tem noção de que isso o seu organismo geralmente é dado como uma relação, né, predatória, competitória, inquilinista, isso e aquilo, né? Vão por mim e sucesso na vida, né? Sucesso no amor. Um abraço para vocês e fui!